18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, juntos em 100,7 aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos até às 7 com mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, fala, Carlão. Oi. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, querido ouvinte, estamos sempre contando aí com a sua participação aqui no programa 18 horas. É simples e fácil, é só acionar o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Manda a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa a respeito do que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua participação para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horas News. Anotou e participou, 994887592. 18 horas. Antes de mais nada, vamos dar um giro no trânsito, hein, Karime? Exatamente, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles e como está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha aqui na capital amazonense com essa chuva, hein, que não dá trégua. A Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, segue com trânsito congestionado em quase toda a extensão. Muita retenção, deslocamento lento. E agora também a gente desviou aqui para saber como tá o trânsito na Avenida Maceió, que também está congestionado, e isso nos dois sentidos, em movimento intenso e também muita parada. Então tem que ter paciência, que é fundamental nesse momento, Karime, Carlão. Sem dúvida, André. Obrigada pelas informações. Legal, André, 6:03. 18 horas. Conferindo agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia faz operação no Amazonas contra a organização criminosa suspeita de tráfico de drogas no estado. Outra operação da Polícia Federal investiga agentes públicos envolvidos em corrupção eleitoral nas eleições de Jutaí. Perigo na sala de aula. A cada hora no Brasil são feitas 23 ameaças contra escolas nas redes sociais. Dia dos Namorados promete movimentar os restaurantes da cidade. Legal, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos juntos até às 7 da noite, conferindo esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Você confere conosco. Vamos juntos até às 7 no melhor Mix do Brasil com 18 horas. 18 horas. Olha aí, Manaus acordou com mais uma operação da polícia nas ruas, hein? Dessa vez para desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas no estado, Karine. Carlão, além de Manaus, a ação também aconteceu em Quari e Tefé. Foram cumpridos mais de 80 mandados entre prisões e busca e apreensão. O repórter Kennedson Paes acompanhou o assunto, os desdobramentos dessa operação e traz agora ao vivo mais detalhes pra gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, essa operação segue ou já terminou? A gente tem alguma conclusão? Então, Karime Leão, a informação que nós temos até esse momento é que essa operação ela teve um grande período de investigação para poder realizá-la, e aí foi necessário aí uma grande força-tarefa que foi composta até por 80 policiais envolvidos ali para poderem fazer todo esse cumprimento de mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão. A Polícia Civil ainda não repassou maiores informações sobre a continuidade da operação, até mesmo porque vai acontecer amanhã, sexta-feira, uma coletiva de imprensa que eles vão repassar ainda mais detalhes a respeito sobre quem são as pessoas que foram presas, quais eram as funções de cada uma delas que já foram presas. Inclusive, você que nos está acompanhando pelo YouTube também consegue ver as imagens, os vídeos que foram divulgados pelas equipes da Polícia Civil dessa grande operação que aconteceu não apenas aqui na cidade de Manaus, como também nos municípios de Quari e Tefé, com foco maior lá no município de Quari. A gente vai ouvir agora a sonora, as informações do delegado Paulo Mavinier, ele que é o delegado titular do Departamento de Polícia do Interior do Amazonas, que traz pra gente um pouco mais de detalhes a respeito desta operação. Vamos ouvir o delegado. Operação Tentáculos deflagrada aqui no município de Quari. A maior operação de
combate à pirataria, lavagem de dinheiro, crime organizado aqui do Médio Solimões. A operação coordenada pelo Dr. Barradas, com apoio da DEFLU, DENARC, DPM, DPI, CORE, todas as unidades da Polícia Civil trabalhando pela segurança do povo de Quari. 18 horas. Ou seja, uma mega força-tarefa, né? Como o próprio delegado mencionou, vários órgãos ali de defesa da segurança pública, órgãos até especializados como o CORE, que é de comando de operações especiais. Então, o fato é que foi uma ação que proporcionou um grande efetivo policial e aí teve bastante resultado, até mesmo pelos vídeos que a gente viu ainda há pouco. Houve também várias prisões, principalmente no município de Quari. A gente vai ouvir agora o delegado José Barradas, ele que conta pra gente sobre esse período de investigação até chegar nesse cumprimento dos mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Vamos ouvir o delegado. Essa operação, ela tem como investigação mais de 10 meses, né? Da equipe da Polícia Civil de Quari, onde a gente identificou uma organização criminosa, uma facção que age aqui nos rios de Quari e que ela usa os métodos de pirataria, né? Até o momento, a operação ela continua. 18 horas. E conforme aí a gente ouviu no finalzinho desse trecho das informações do delegado José Barradas, a operação continua, Karime, como ele já mencionou, mas o fato é que mais informações ainda vão ser passadas através da coletiva de imprensa que vai acontecer amanhã, provavelmente na Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Não há ainda definição sobre quais foram os nomes das pessoas que foram presas nesta operação, mas com certeza tenhamos ali, né, dentro desse número de pessoas que foram presas, Karime, líderes de organizações criminosas, principalmente de pirataria dos rios, que são aquela organização criminosa que não tem uma sigla, não tem nenhuma definição de grupo criminoso, apenas se intitulam como piratas dos rios, que até mesmo chegam a atacar até facções criminosas rivais, facções de outros territórios, e é claro que geralmente geram conflitos e também geram prejuízos para quem faz o transporte de cargas no interior do estado do Amazonas, Karine, e a gente vai seguir acompanhando. Sem dúvida, muito obrigada pela apuração, pelas informações, Kennethson Paz. Ok, Ken, agora 6h08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal voltou a agir no interior do Amazonas. Foi deflagrada nos últimos 2 dias a Operação Caixa Alta, que tem como alvo funcionários públicos suspeitos de envolvimento em corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024 no município de Jutaí. Carlão, 9 mandados foram cumpridos em Jutaí e aqui em Manaus também. Lembrando que a investigação ganhou força depois que a Polícia Federal apreendeu R$800 mil em espécie, em dinheiro vivo, dentro de um jatinho. Quem está acompanhando esse caso é a repórter Nathalie Moraes, que traz ao vivo agora, para o 18 horas, mais detalhes a respeito dessa operação da Polícia Federal. Então, Nathalie, boa noite. Segundo as investigações, esse voo que eu mencionei teria sido fretado pela Prefeitura de Jutaí, é isso? Boa noite. É isso mesmo, muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Pra gente contar essa história, realmente a gente tem que voltar para setembro de 2024, né? Porque foi a partir dessas investigações quando a Polícia Federal apreendeu ali um pouco mais de R$798 mil em espécie, ali em dinheiro vivo. Tava empacotadinho, bonitinho em uma caixa com o destino a Jutaí. E aí, a partir dali, dentro daquele jatinho, o piloto foi ouvido ali pelos policiais federais. Lembrando que em setembro a gente estava ali, foi no fim de setembro, nós estávamos a poucos dias do pleito, estávamos a poucos dias das eleições municipais. E aí ele confessou o seguinte, que aquele dinheiro, aquela encomenda iria para o município de Fonte Boa, mas que ele tinha pego toda aquela quantia, todo aquele valor com a prefeitura de Jutaí para encaminhar ao município de Fonte Boa. E aí, de lá para cá, a gente está falando de quase 1 ano de investigações Sim. aí da Polícia Federal. E aí, nesta quarta e quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou aí a Operação Caixa Alta, com foco realmente de apurar e principalmente combater ali um esquema de possível Caixa 2 e corrupção eleitoral, onde os funcionários ali da Prefeitura do município de Jutaí, no interior aqui do Amazonas, estariam
diretamente envolvidos. Agora, como a operação já está em andamento, Karime, vale a gente reforçar que ninguém foi preso, tá? Mas com a deflagração da operação foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão aqui em Manaus e também lá na casa dos funcionários do município em Jutaí. Todos esses mandados de busca e apreensão, eles foram expedidos aí com ordem da Justiça Eleitoral, né? A Polícia Federal não agiu sozinha nesta operação. E aí, entre os materiais apreendidos estão aparelhos eletroeletrônicos, celulares, notebooks e muito dinheiro vivo. Eles conseguiram fazer aí essa apreensão em uma mansão aqui na nossa capital, na Zona Oeste, de uma quantia que ainda não foi calculada, mas uma quantia bastante expressiva na casa de um dos funcionários da prefeitura do município de Jutaí. A casa de um desses funcionários que fica aqui em Manaus. Exato, tá. Karime, né? Durante o cumprimento aí desses mandados de busca e apreensão. Se for comprovado que eles realmente estavam cometendo aí esse crime de caixa 2, de corrupção eleitoral, eles podem responder por esses crimes: corrupção eleitoral, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros crimes que podem chegar até 30 anos de prisão. Mas, como eu disse anteriormente, essa é uma operação que não chegou ao fim. A Polícia Federal segue acompanhando de perto esse caso e qualquer novidade, qualquer atualização, a gente volta aqui para trazer para os nossos ouvintes. Boa. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6:12, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continua aí, hein? Sempre em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas. Olha só, em conta de luz mais barata, novo desconto integral anunciado pelo governo federal vai beneficiar mais de 251 mil pessoas aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instante, já aqui no 18 horas. 18 horas. São 6:12. Escuta essa, hein? Esse dado é importante. A cada hora são feitas 23 ameaças contra escolas nas redes sociais. Justamente o local onde você confia e acredita que seu filho vai estar seguro, hein, Karime? Exatamente, isso em todo o país, tá? Esse levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o número de postagens com ameaças a escolas nas redes sociais cresceu em média, gente, 360% entre os anos de 2021 e maio de 2025. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Boa noite, André. As ameaças às escolas nas redes sociais cresceram 360%, isso entre 2021 e 2025 em todo o país. Boa noite, Karime e Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a empresa de monitoramento Timelens, o volume de ameaças vem se espalhando pela internet cada vez mais. Foram analisadas 1.200.000 menções nas redes sociais sobre esses ataques às escolas. Em 2021, por exemplo, a média era de 5 ameaças por hora. Já em 2023 subiu para 12 e neste ano chegou a 23 ameaças por hora. Os conteúdos de ódio estão cada vez mais expostos, não estão mais escondidos, estão na internet comum, acessíveis aí a qualquer um. Porque até 21 de maio deste ano, foram mais de 88 mil menções diretas contra alunos, professores e diretores. Em todo o ano de 2024, foram 105 mil postagens de ódio. Em 2021, eram 43 mil. Então agora é um aumento expressivo. E a gente também reforça aqui que em 2023, 90% desses conteúdos estavam na Deep Web. E neste ano já são 78%, ou seja, o restante aí está tudo na internet aberta. O estudo, ele aponta a urgência de ações coordenadas para conter a escalada de violência. E no Amazonas os dados também preocupam. Entre abril e dezembro de 2023, foram 345 denúncias de violências em escolas estaduais. As principais são ameaças, bullying e assédio. Nos primeiros 3 meses de 2024, foram 24 novas denúncias, a maioria envolvendo crimes virtuais cometidos entre alunos. E nesse período, também foram registrados 2 casos de violência física. Os dados são da Secretaria de Educação, a SEDUC, e do Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar, UNISE.
Para a advogada Gorete Rubim, que é especialista em segurança pública, é necessário que os pais e o governo estadual estejam juntos para prevenir esses casos. É importante, que nós tenhamos, como pais, um cuidado maior com relação aos nossos filhos. É importante que os pais se façam presentes nas atividades das escolas e procurem acompanhar de perto o desempenho escolar dos menores. Assim como é importante também que o governo, através de ações sociais, realize políticas públicas, principalmente palestras educativas, com o objetivo de coibir a prática de atos de bullying e, consequentemente, de assédio dentro do ambiente escolar. E agora a gente lembra também de 2 episódios recentes que, inclusive, foram destaques na ALEANA, Assembleia Legislativa do Amazonas. Em 23 de maio, aqui em Manaus, um aluno foi apreendido depois de ter esfaqueado um colega na Escola Estadual Professora Alice Sarleno Gomes de Lima. E no mesmo dia, já lá em Ivira, aqui no interior do estado, um professor ele foi agredido pelo irmão e pelo namorado de uma aluna depois aí de pedir para que ela guardasse o celular durante a aula. Aí esses casos foram denunciados pelo deputado comandante Dan, que é o autor de uma lei que torna obrigatórios planos de segurança nas escolas da rede estadual. E vale ressaltar que qualquer tipo de violência nas escolas devem ser denunciadas. As denúncias podem ser feitas no 181 da Secretaria de Segurança Pública, 190 da Polícia Militar ou no 92 994 14 0408 do NISE. As denúncias podem ser feitas também de forma anônima. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Ok, André. 18 horas. Olha, agora uma boa notícia para quem depende do auxílio na conta de luz. O novo desconto integral anunciado pelo governo federal vai beneficiar mais de 251 mil pessoas aqui no Amazonas. E esse número foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e corresponde aos clientes da tarifa social ativos em maio desse ano na Amazonas Energia. Mas a expectativa é de que esse total aí de beneficiados seja ainda maior com a ampliação do programa. Olha só, a partir de agora, as famílias inscritas no Cadônico, pessoas com deficiência, beneficiários do BPC e pacientes que usam aparelhos elétricos terapêuticos terão descontos de 100% para consumo de até 80 kWh por mês. Acima disso, pagam apenas o excedente. Carlão, além disso, passam a ter direito ao desconto integral povos indígenas, comunidades quilombolas e famílias que vivem em sistemas isolados comuns aqui no interior do estado do Amazonas, onde não há conexão com o sistema interligado nacional. Olha, tem outra novidade, que é a criação do desconto social. Ele atende a famílias com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa, que consumam até 120 kWh. Nesse caso, a família fica isenta da cobrança da conta de desenvolvimento energético. Mas tem um porém, tá? Sim. Quem vai pagar esses benefícios somos nós, os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as mudanças aprovadas agora, no dia 1º de junho, vão custar cerca de 4,45 bilhões de reais e esse valor será compensado com um reajuste médio de 0,90% nas tarifas de nós, dos demais consumidores. Alguém tem que pagar a conta, pois né, Karine? 6h19 em Manaus. 18 horas. Continue aí em 100,7. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. Inclusive, participe conosco. Está convidado. 994887592 é o nosso WhatsApp. 18 horas. Política. E o assunto agora é política. Vamos falar com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite, gente. Mais uma vez, boa noite, Nathalie. Então, o deputado Wilker Barreto fez um pronunciamento duro sobre a má gestão financeira do governo do estado do Amazonas durante a apresentação do relatório das metas fiscais dos primeiros 4 meses do ano. E qual foi o principal motivo, principal alvo dessas críticas, Nathalie? Conta pra gente. Karine, mais uma vez, boa noite pra você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa
18 horas, 1,41 bilhão já investidos no setor da saúde nesses primeiros 4 meses de 2025. E aí, o que a gente vê? Qual é o reflexo de tudo isso? Eu não preciso ir muito longe, né, Karime? A gente fala disso meio que diariamente aqui no programa 18 horas. A saúde é, sim, realmente uma das maiores problemáticas da gestão do governo Wilson Lima. E é claro que ele também criticou as outras pastas. A gente está falando aí de segurança e também da pasta da educação. E aí, durante o seu discurso, o Wilker foi muito duro realmente, porque ele participou ali da audiência pública de apresentação das metas fiscais desse primeiro quadrimestre de 2025. E o que foi mostrado lá? Que o governo do Amazonas, que o Amazonas é um estado rico, que a gente tem crescido em ICMS, tem arrecadado cada vez mais, que a Zona Franca realmente tem dado resultados práticos para a população, mas mesmo assim, no contraponto de tudo isso, que seria o governo oferecer dignidade, segurança, uma educação de qualidade, uma saúde onde realmente existam atendimentos, medicações, e a gente sabe que isso daí não existe. Então, o Wilker, ele fez duras críticas a tudo isso. Ele falou como é que pode mais de 1,41 bilhão de reais serem investidos no setor da saúde, e o 28 de agosto e o Platão Araújo estão completamente entregues ao colapso. A gente tem falado aqui nos últimos dias, as unidades estão sem medicamentos, os funcionários sem receber um banheiro para cerca de 50 pacientes, e o banheiro não tem fechadura. Teve uma situação, Nathalie, que inclusive o deputado ele filmou, ele estava mostrando lá a situação precária do banheiro. Na hora que ele foi tentar mostrar, tinha uma pessoa lá dentro. Pelo amor de Deus, gente. Terrível. Pelo amor de Deus. E a quantidade de sujeira e de risco à saúde dessas pessoas que estão no hospital, claro, para se recuperarem. Ele mostrou também um paciente que teve que os pontos abriram porque tossiu demais e não tinha remédio para tosse na unidade. Não é inacreditável. É inacreditável. A gente sabe que quem está nos ouvindo entende que na prática a gente não vê a aplicação desses recursos. A gente está falando de bilhões, né? Estamos falando de bilhões. Ninguém discorda de que não existe nenhum atendimento digno na saúde pública do estado do Amazonas. Isso é um ponto que ninguém discorda. Dos 10 CAICs, né? 3 funcionando e as nossas crianças desassistidas. E aí, outro ponto que ele também tocou, que não é uma pauta que é tão presente hoje dentro da Assembleia, deveria ser, é sobre a questão da infraestrutura aqui no nosso estado. E um dos pontos levantados pelo parlamentar foi aí a ausência de obras e principalmente como a duplicação ali da rodovia da M010. Ele cobrou planejamento, ele cobrou ações mais efetivas, porque tem dinheiro, Karime, não é feito por quê? Principalmente porque também acontecem muitos acidentes lá na M010. Sim, acidentes que o próprio fatais. comandante Dan já trouxe também essa denúncia lá na Leã, que acontecem acidentes fatais, sabe por quê? Porque não tem sinalizações, algo que deveria ser básico, né? Isso que eu ia falar, uma coisa básica, gente. Placa, sinalização, acostamento, isso é básico. Nathalie, eu gostei de uma situação que você falou, é que muitas pautas não são discutidas na Leã, e realmente muitas pautas ficam de fora. Por que será, hein, Nathalie? Passa despercebido, né, cara? A gente tem hoje o quê? Um deputado de oposição declarada, né? E outros 2 ali que hoje, fazendo 3 que hoje meio estão tentando. A gente, afinal de contas, a gente está em campanha já em 2026. Várias pautas simples. Ignoradas, cara. É simples, é vontade política, não é de interesse político tocar em pautas que desagradem, a gente sabe disso. Olha só, vamos agora para a Câmara, certo? De Municipal. Mesmo com 3 sessões realizadas nesta semana, os vereadores de Manaus não votaram nenhum requerimento ou sequer uma moção, qualquer coisa desse gênero. Levanta, e é claro, justos, né? Questionamentos, válidos questionamentos sobre a produtividade da casa. O que explica essa paralisação aí nas votações, hein, Ken? Então, Carlão, são muitas pautas que geralmente acabam rolando na Câmara Municipal de Manaus e a gente acompanha direto, né, Nathalie? Eu e você, a gente sempre coloca lá no nosso YouTube
YouTube, a gente vai na Câmara Municipal e geralmente, Carlão, a gente tem ouvido muitos debates que acontecem na Câmara Municipal de Manaus, mas o que de fato é uma ação que deveria acontecer, que é um requerimento. O requerimento é quando você chega assim, o vereador, que é a função do vereador, faz um requerimento, olha, prefeitura, eu quero que você me dê explicações a respeito disso, disso e disso. E aí, quando não existe um requerimento, é como se basicamente a atividade que era para acontecer do vereador, que é de ser um fiscalizador, não acontece. Então é isso que está sendo debatido nesse momento, o fato de não haver requerimentos para poder questionar algum ponto. Aparentemente parece que está tudo bem e que vai continuar dessa mesma forma e que não tem nenhuma outra atividade dos vereadores para poderem solicitar da prefeitura. A gente não está falando aqui em relação à crítica. Às vezes um requerimento é para entender o que está sendo feito, às vezes entender um posicionamento do que a prefeitura acredita sobre determinado ponto. Existe N possibilidades para poder questionar da prefeitura e só para entender como é que funciona cada coisa. Isso não aconteceu durante essa semana, Carlão. A gente sabe que o tempo deles é muito reduzido, é de segunda a quarta-feira do horário. Vou dar um ganho aqui de 9 até meio-dia e meio, pode chegar até 1h da tarde, mas ali o meio expediente praticamente, Carlão, é desejado essa profissão para você, Carlão, trabalhar assim só meio expediente, enfim, até metade da semana, mas o fato é que não houve requerimentos. E outra questão também, Carlão, é que 2 pontos. O nome Mirante Lúcia Almeida foi um ponto bastante discutido e também a questão do passa fácil para idosos. Essa discussão sobre esses 2 temas, Carlão, rolaram por mais de 1 hora só sobre esses temas e, consequentemente, as outras pautas que poderiam ser prioridade, poderiam resultar em requerimentos, não aconteceram devido a terem extrapolado esse tempo e aí nada aconteceu, Carlão. Quem sabe na semana que vem. Quem sabe, né, Kennedy? Nathalie, vamos lá, o clima esquentou entre o Coronel Menezes e Alfredo Nascimento. Depois de anos no comando do Ministério dos Transportes no governo Lula, como Alfredo tenta agora, em plena pré-campanha, se desvincular do PT e dizer que foi ministro do PL. É uma estratégia política ou uma contradição, Nathalie? Pois é, Karime, agora de todas as formas, o Alfredo tenta bater no peito e levantar assim, eu sou à direita, eu sempre fiz parte desse movimento, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Pois é, né? Chega até a ser meio estranho, mas aí a verdade é que o embate realmente esquentou, a discussão ficou mais acalorada. Por quê? O que acontece? O Menezes, ele saiu do PL, tá agora no Progressistas, e ele foi, mas sempre que ele tem qualquer oportunidade de alfinetar e de lembrar que o representante do Bolsonaro é ele, não é o Alfredo, ele vai fazer isso. Não vai perder, ele claro. Não vai perder essa oportunidade. E aí, é claro, durante uma entrevista a um portal de notícias aqui da nossa capital, ele mais uma vez ali, deu aquela cutucadinha, o Alfredo nunca foi de direita. Ele era, muito pelo contrário, ele foi ministro dos transportes durante o governo Lula, ficou ali anos e anos no poder e nada fez pela Amazônia. Até os senadores falaram disso também isso que eu ia falar. Mentira, não é, né? Não. Vamos lá, fato. Pois é, ele lembrou o fato da ligação entre o Lula e o Alfredo, e é claro que o Alfredo não gostou nada dessas afirmações feitas ali pelo Menezes, mas como a gente disse, esse embate, não é de hoje. Sim. E aí escancara também mais uma vez a disputa interna ali por espaço na direita aqui no Amazonas, especialmente ali dentro do PL. A gente tem falado muito que desde que a Maria do Carmo se assumiu ali a pré-candidatura ao governo do Amazonas, lá dentro do partido parece que ninguém se entende, parece que ninguém conversa, mas eles tentam dizer que não, que tá tudo bem, que a Maria do Carmo é a representante da direita pro governo, mas a gente sabe que nos bastidores mesmo as coisas por lá estão bem acaloradas. Ok. Quem agora é você? A audiência com o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, inclusive, sobre as medidas de compensação do imposto sobre operações financeiras, que é o famoso IOF, que todo mundo tá sabendo aí do que se trata, acabou em confusão na Câmara dos Deputados. E tá até hoje essa confusão. O que exatamente provocou essa tensão entre os parlamentares e por que alguns deles aí estão pedindo até uma nova audiência? Ken Paz. Então, Carlão, tudo começou porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele foi convidado para poder dar essas explicações, como você já mencionou,
Mas o que aconteceu, Carlão, é que no momento da fala, de uma das falas do ministro da Fazenda, ele questiona o fato dos deputados federais, o Nicolas Ferreira, também o José, que é um outro deputado lá do PL, eles não estavam, o Carlos Jorge, eles não estavam no momento da fala, da pronúncia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí, o que aconteceu? Quando o Fernando Haddad foi conversar a falar, dar as explicações, que ele já tinha sido chamado, o ministro viu alguns posicionamentos do Nicolas Ferreira, do Carlos Jorge, sempre fazendo muitas críticas em relação às ações que ele está fazendo na economia pelo governo Lula. E aí, quando o ministro estava lá, não houve ali a presença dos deputados federais. E com isso, Fernando Haddad questionou, olha, parece até uma questão de molecagem. Sim. E a partir daí, essa foi palavra molecagem foi aí que pegou fogo. Até hoje repercutindo. Tá repercutindo demais. E é claro que eu separei um trecho dessa conversa, tanto a fala do ministro, como também a réplica, né? E a Vamos seguir, do Carlos Jorge. Vamos ouvir aí, vai ser massa. Vamos ouvir. O Bolsonaro fugiu de todos os debates. Ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom pra democracia. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. 18 horas. Então, Carlão, devido a esse debate, Carlão, foi necessária ali a intervenção do presidente da comissão para poder encerrar a sessão, e eles agendaram uma nova sessão, né, para eles poderem debater novamente essas políticas econômicas do governo Lula, que com certeza ainda vai dar muito pano para manga, e outros climas ainda de tensão ainda vão rolar, Carlão. Ainda não acertaram uma, né? Mas enfim, vamos lá. 6h31, você no melhor mix do Brasil. Valeu, né, Karine? Muito obrigada, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Dia dos Namorados promete movimentar os restaurantes de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, você está no melhor mix do Brasil, e agora nós vamos dar um giro no trânsito, hein, Karine? Vamos lá, 6h32, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André, como é que está a volta para casa? Trânsito. Mix. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite também você que continua nos acompanhando, você que está chegando agora na 100.7. Vamos falar de pontos aqui onde está congestionado nesse momento o trânsito aqui na capital amazonense. Boulevard Álvaro Maia, para quem está no sentido ali de quem vai acessar Humberto Calderaro. Trânsito completamente congestionado, o congestionamento, a retenção começa bem nas proximidades de um hospital bastante conhecido, um hospital particular, e dali em diante o trânsito está carregado. Outro ponto de congestionamento é na Avenida Constantino Nery, para quem está nesse momento voltando para casa nessa chuvinha, né? No sentido centro-bairro, também vai enfrentar dificuldades para chegar em casa. E você que precisa trafegar pela Avenida Brasil, no sentido também que a gente fala, no sentido centro-bairro, para você acessar ali os bairros da Compensa, São Jorge, Vila da Prata, também vai encontrar dificuldade para trafegar nesse momento no trânsito. Karime, Carlão, a gente também tem mais uma informação aqui sobre a Marcha de Jesus, né? Vai ter aí uma operação especial que vai contar com mais de 150 agentes de trânsito e fiscais de transporte nos principais cruzamentos durante a programação que começa ao meio-dia deste sábado, com concentração ali na Rua Ferreira Pena, entre as avenidas Ramo Ferreira e Simão Bolivar. E quem vai explicar os detalhes desses desvios e trajetos é o diretor de operações de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari. Atenção, condutores, no próximo dia 14 de junho teremos o grande evento na cidade de Manaus, que é a Marcha para Jesus, onde a concentração será na Praça da Saudade a partir das 12 horas e o início da marcha sairá às 15 horas da praça, deslocando ali da Praça da Saudade, Epaminondas, Constantino Nery, Pedro Teixeira e adentrando na área do Sambódromo. Com isso, a partir das 15 horas teremos as interdições das vias da Constantino Nery e todas as aproximações
que ligam a essa mesma via. Então o condutor precisa buscar rota alternativa e fugir da Constantino Neri por conta desse grande evento. Uma outra informação importante com relação às rotas do transporte coletivo. Em caso de dúvida, entre no site do IMMU, que lá estará bem explicado com relação às mudanças do itinerário do transporte coletivo. Com isso, os condutores precisam também estar atentos e buscar rotas alternativas, fugindo da Constantino Neri. E em caso de dúvidas, procure um agente de trânsito. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, falando aí sobre, né, todo como é que vai ser o esquema de trânsito que vai acontecer durante a Marcha para Jesus, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h35. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira chuvosa, né? Muita água na cidade. E também com várias ocorrências por causa dessa chuva que não passou desde a madrugada de hoje. E a noite também promete ser chuvosa, então é melhor a gente se preparar para uma noite de Dia dos Namorados mais fria e úmida. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 13 de junho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta-feira pode começar com algumas aberturas de sol, tímidas também, como foi hoje. Mas no começo da tarde, o tempo vai ficar nublado e a chuva vai voltar. À noite, a chuva vai continuar com ventos mais fortes e como nós temos ocorrências por causa dessa chuva, é sempre bom ficar preparado, né, nesse clima mais fechado para a noite de sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 97%. Vanessa, como você falou, não para de chover, né? Não para de chover, tá uma situação terrível, o trânsito está complicadíssimo, a gente está feia a coisa. Estamos aqui reforçando muita paciência e calma na volta para casa agora, mas e as ocorrências, Vanessa? A gente sabe que muitos bairros ficaram sem luz, não é isso? Sem energia, o trânsito também ficou caótico, Karime, Carlão e ouvintes, e vários bairros, né, ficaram assim, o verdadeiro caos. As avenidas de Djalma Batista, por exemplo, e a Torquato Tapajós passaram essa tarde toda congestionadas e a Prefeitura de Manaus registrou várias ocorrências desde a madrugada. O diretor de operações da Defesa Civil, José Mendes, ele vai comentar pra gente um pouquinho sobre essas ocorrências que nós tivemos hoje. Vamos ouvi-lo. Nós estamos atendendo a ocorrência decorrente à chuva desde as primeiras horas da madrugada. Nesse momento está chovendo, ainda nesse momento, 64,6 milímetros. Nós tivemos 10 ocorrências nesse momento decorrente dessas fortes chuvas. Tivemos deslizamento de muro, desabamento de casa de alvenaria, alagação, rompimentos de bueiros, risco de desabamentos de residências. E nós já estamos na rua, diuturnamente, atendendo essas ocorrências. Isso é determinação do nosso prefeito Davi Almeida, nosso secretário de Defesa Civil, Lima Júnior, que possamos garantir o direito dessas famílias nesse momento de chuva. 18 horas. E olha só, a previsão é de que os ventos vão ficar mais fortes nas próximas horas, o que aumenta o risco de queda de galhos, né, pontos de alagamento. Então, se você precisar de ajuda, presenciar alguma ocorrência, não hesite em ligar para o Disque 199, que é o canal de atendimento 24 horas da Defesa Civil. E lembre-se, né? Tomem as precauções necessárias, fiquem seguros e liguem para a Defesa Civil caso aconteça alguma coisa. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. E lembrando, uma determinação também da Defesa Civil, que se você mora em alguma área de risco e está achando, né, não está muito seguro na sua casa, vá passar a noite nos abrigos que a Prefeitura disponibiliza. Liga para o 199, não passe a noite em lugar inseguro, porque a previsão para essa noite é de mais chuva. Obrigada, Vanessa. Valeu, Vanessa. 6h38 em Manaus. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos começar hoje com o deputado federal Fausto Júnior. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes do 18 horas, é uma alegria estar aqui hoje. A gente que agradece. Então, vamos lá. Foi aprovado nesta terça-feira o projeto de lei que pretende modernizar a consolidação das leis do trabalho. O senhor é o autor do projeto, explica pra gente mais detalhes a respeito dessa modernização. Olha, existe uma série de leis que já estavam obsoletas, que não foram recepcionadas pela Constituição Federal e que levavam muitas vezes o judiciário a erro. Então, nós
limpamos, digamos assim, a CLT dessas leis que não foram mais utilizadas, não são mais válidas a partir da Constituição de 88, no sentido de modernizar e, portanto, trazer uma maior clareza, trazer uma maior segurança jurídica para todo o ordenamento jurídico trabalhista. Então, a nossa ideia foi exatamente essa, e também recebendo emendas que, dentre as quais a mais polêmica foi a emenda que tornou possível a pessoa que é contribuinte, digamos assim, dos sindicatos poder encerrar esse vínculo de forma digital. Foi uma emenda que causou bastante polêmica ali, mas que foi aprovado com a ampla maioria também dos partidos. Então, esse é um projeto que vem no sentido exatamente de modernizar a legislação trabalhista. Deputado, a proposta ela pretende garantir mais segurança jurídica tanto para o trabalhador, também para o empreendedor. No caso da empresa, quais garantias seriam essas? Olha, uma vez que você tem ali um dispositivo legal que não está mais vigente, mas ele continua constando na legislação trabalhista, existiram vários casos de pessoas que entraram na justiça baseados nessas leis que não são mais válidas e levando a justiça a erro. Então você tem custo com advogado, você tem que entrar muitas vezes com recurso. Então, quando você torna a lei mais clara, deixa somente aquilo que realmente está válido na legislação trabalhista, você dá uma maior segurança jurídica tanto para o empregado, mas também para o empregador. Você melhora o ambiente de negócios no nosso país com a modernização da nossa legislação. Você tem algum exemplo, por exemplo, de repente, dessa lei que prejudica o empreendedor? Existem leis que prejudicam o empregado, por exemplo. Sim. A Constituição de 88 prevê o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, o empregador, ele paga, um exemplo, R$2.000 por mês por empregado. No mês seguinte ele fala, olha, eu só vou te pagar R$1.800. Isso a Constituição veda. E existia uma lei que tornava essa situação possível. Então você perceba que essa lei não tem mais qualquer validade, porque a Constituição está sempre acima de uma lei ordinária, por exemplo. Então, o nosso papel foi exatamente de excluir esses dispositivos que não estão mais válidos para que evitasse que houvessem erros do ordenamento jurídico. Ou seja, na sua proposta, mas até onde eu achava que não podia. Então, a empresa não pode mais, olha, agora eu só posso pagar R$1.000 se você recebe 1.000. Não pode mais. Não a pessoa pode. Garantia. É o que a Constituição prevê hoje, desde 88. Isso. Então, mas o dispositivo, especificamente, que é um dispositivo da década de 60, ainda que ainda estava constando, dava essa brecha. Então, isso aqui é totalmente inválido. Sim. São vários exemplos pra gente não ficar muito técnico. Não, só queria um exemplo pra gente entenderem da importância que se tem desse projeto para modernizar e tornar claro efetivamente a legislação trabalhista. Olha só, tem um outro ponto que é interessante também da proposta, que é garantir aí para o trabalhador o direito de cancelar, olha só, digitalmente a contribuição sindical, aquela famosa contribuição sindical. Explica melhor esse ponto aí nessa proposta. Olha, o Brasil inteiro viu o escândalo que foi a situação das contribuições no INSS. As pessoas que tentavam por muitas vezes cancelar aquela contribuição e não conseguiam. Hoje, em diversos sindicatos, para a pessoa conseguir cancelar, não querer mais participar daquele sindicato, ela tem que ir até a sede desse sindicato, pegar uma senha, e muitas vezes senhas contadas, ou seja, existe uma dificuldade proposital para impedir que essa pessoa tenha a liberdade de escolher se quer ou não contribuir com aquele sindicato. Então, eu digo que esse foi um tema polêmico porque, lógico, os sindicatos lá em Brasília, principalmente, possuem uma representação bem significativa dentro do Congresso Nacional. Eles apontavam que isso iria enfraquecer os sindicatos, mas esse não é o tema. O tema é você colocar na mão do trabalhador se ele quer ou não contribuir para aquele sindicato. Principalmente, nós sabemos que diversos segmentos têm mais de um sindicato que representa aquele segmento. Então, simplesmente modernizar e dar a possibilidade de forma eletrônica para que o empregado possa escolher se ele quer permanecer contribuído ou não. Boa. Mais ágil, né, deputado? Deputado, assim, quais os pontos mais antigos da lei que o senhor mais criticou e falou, não, cara, isso aqui está muito antigo, não é possível?
Pode citar uns 3? Eu quero entender como um todo. Você ainda perceber que ainda existe diversos, eu digo que são dezenas de dispositivos que não tem mais validade, mas que continuam constando só com o único objetivo de levar as pessoas a erro. Então, a gente precisa caminhar, precisa avançar para que o Brasil se torne um ambiente melhor de negócios, que ele se torne mais atrativo para receber, inclusive, capital estrangeiro. Então, nós acabamos de fazer uma reforma tributária, que o grande avanço dessa reforma foi exatamente a simplificação da legislação. Então, por que não, dentro da legislação trabalhista, nós também simplificarmos a legislação, retirando parece ser uma coisa simples, mas, como eu falei, dispositivos da década de 60, da década de 50, demais, né? que não tem mais validade, que ainda estavam em vigência. Então, esse foi um papel realmente de uma faxina. Uma faxina nas leis trabalhistas. Uma faxina legislativa. Tá ótimo, tá ótimo. Agora, para finalizar, o projeto ele segue para o Senado. E quais são as suas expectativas? Acha que vai ter muito debate? Acha que vai passar tranquilo? Olha, esse projeto foi exaustivamente debatido na Câmara, inclusive envolvendo representantes do direito trabalhista do ponto de vista acadêmico de todo o Brasil. Ouvimos pessoas do judiciário, ouvimos pessoas, inclusive, das representações sindicais. Então, ele está muito amadurecido, ele foi muito debatido. Esse não é um projeto novo. Nós demoramos aí praticamente 2 anos para conseguir aprovar. As pessoas pensam, às vezes, que você aprovar um projeto de lei possa ser uma coisa simples. Da noite pro dia, mas né? a nível federal, eu digo isso porque eu fui deputado estadual e sem nenhum desmerecimento ao nível estadual, mas lá, com 513, o caminho é muito mais longo. Então, eu estou realmente muito feliz de ter conseguido a aprovação desse projeto, porque eu entendo que ele vai melhorar o ambiente de negócios em todo o Brasil. Vai deixar mais célere. Agora veio aqui uma questão, se existe algum ponto que vocês vão debater a jornada de trabalho. Aquela 6x2, 6x1, 4x1, enfim, se existe alguma brecha, porque ao que parece 3, não existe nenhum estudo econômico para basear essa proposta. Não tem mesmo. Não existe, né? Então, enfim, estão perguntando aqui se existe brecha para discutir esse ponto. Olha, vontade política existe, tanto é que a ampla maioria dos deputados assinou essa PEC da deputada Érica Hilton, que prevê o fim da escala 6x1. Agora, eu falo isso como autor de um projeto que acabou de ser aprovado. A gente precisa que o autor, que o relator corra atrás de um estudo para que ele possa angariar apoio, que ele possa estar presente nas comissões pertinentes lá da Câmara, cobrando que se coloque em pauta, cobrando a aprovação, a tramitação desse projeto para que ele possa andar. Esse não é um caminho simples. A gente sabe que existe muita resistência por parte de diversos segmentos do setor produtivo em relação a essa pauta, mas vontade política não falta. Nós todos entendemos que a gente precisa sim dar uma melhor condição de vida para que as pessoas não só trabalhem, mas que as pessoas possam curtir ali a sua família, possam ter uma vida de qualidade. E dessa forma também, a meu ver, eu entendo que a pessoa com uma qualidade de vida melhor, ela trabalha melhor. Produz melhor, ela produz né? melhor, com mais qualidade, com melhor rendimento. Mas é preciso ter todo esse estudo, impacto econômico, uma realidade trabalhista do Brasil, com né? certeza. 2 anos que o senhor falou que vocês estão aí trabalhando nessa proposta. Parabéns. Obrigado. E muito obrigada, né? Falando aqui em relação dos trabalhadores, né, Carlão? Muito obrigada por tornar a nossa vida mais fácil. Isso aí. É isso aí. Eu só agradeço realmente a oportunidade aqui e a gente segue trabalhando em diversas pautas. Eu quero desde já colocar minha rede social à disposição para quem puder nos acompanhar, dar sua sugestão, dar sua crítica, enfim, contribuir para que a gente possa fazer o melhor mandato, o melhor trabalho possível para o estado do Amazonas. A minha rede social é Fausto JR AM. Lá você tem toda a liberdade do mundo para nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. Conversamos com o deputado federal Fausto Júnior. 18 horas.
Olha só, agora nós vamos falar sobre um caso grave de violência que aconteceu nesse fim de semana aqui em Manaus, aqui na capital. Uma jovem que está em coma, inclusive, depois de ter sido agredida por 3 mulheres num evento conhecido como Adega. Exato, Carlão. O vídeo do ataque viralizou e causou indignação nas pessoas. Inclusive, as agressoras foram presas e a Polícia Civil segue investigando o caso, enquanto que a vítima está internada na UTI. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando o caso, traz mais detalhes a respeito dessa história pra gente agora. Boa noite, André. Então, quem são as envolvidas no crime? Essas moças que foram presas? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez, André. Boa noite a todos. Olha, é a Caroline Renata Vaz Oliveira, de 22 anos, Letícia Laiane Vaz Oliveira, de 20 e Thaisa de Matos Reis, de 18. Elas foram presas suspeita de tentativa de homicídio qualificado contra as irmãs Maiara Borges de Melo, que tem 21 anos, e Samara Borges de Melo, de 18. O caso aconteceu na noite do último sábado, dia 8 de junho, na saída de uma adega no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Segundo o delegado Osman Nasser, que é o titular do 27º Distrito Integrado de Polícia, o crime teria sido motivado por uma sequência de provocações entre as envolvidas que se encontraram por acaso ali durante uma festa. A irmã da Caroline deu um soco na cara dessa Samara e então começou a confusão generalizada. Durante a confusão, uma das amigas da autora, Thaisa, tentou tacar uma garrafada na cabeça de Samara, mas não conseguiu, tendo sido impedido por terceiros. A Samara então veio desmaiar durante a confusão e mesmo assim as autores continuaram desferindo socos, pontapés e chutes na cabeça da vítima Samara. Ocasião em que essa chegou a convulsionar. Durante as agressões, as autoras falavam: eu vou te matar, eu vou te matar. Não conseguiram seu intento porque foram interrompidos por terceiros que socorreram a Samara e conduziram ela para o hospital. Olha, durante a prisão, uma das suspeitas informou estar grávida e então foi solicitado ao advogado um documento médico que comprovasse a gestação. Mas até esta quinta-feira o documento ainda não havia sido entregue à autoridade policial. O delegado disse que, devido à gravidade dos ferimentos, a jovem Samara Borges teve que ser internada e permanece em estado grave. Hoje Samara está respirando por aparelhos, encontra-se em coma e sem previsão de alta. As informações chegaram para a Polícia Civil na manhã de terça-feira e ainda na terça-feira nós apresentamos pela prisão preventiva das 3 e cumprimos na quarta-feira após ser deferido pelo Poder Judiciário. Agora, a Caroline, Letícia e Thaisa foram levadas ao sistema penitenciário e vão permanecer à disposição da Justiça. E ainda segundo a Polícia Civil, se a prisão for mantida, elas podem responder por tentativa de homicídio qualificado, que é um crime aí que prevê pena de 12 a 20 anos de prisão, hein? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André. Agora 6h52 em Manaus. Mix. Caime, hoje o clima tá romântico. O amor está no ar, Carlão. O amor está no ar hoje. E com ele, 91% dos empresários de bares e restaurantes esperam aumentar aí o seu faturamento na noite de hoje. Lucrativa essa noite, né? Boa. O setor está mais otimista que nunca. E quem está no clima aí também do amor está no ar. Traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. A repórter Vanessa Lima conta pra gente se os restaurantes estão preparados aí para receber esse mar de romances, esses casais apaixonados hoje. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olha só, o amor está no ar e eu sei que todo mundo aí tá ansioso para comemorar com o seu alguém especial. E os empresários do setor de alimentação também estão animados. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, 91% deles esperam aumentar o faturamento em relação ao ano passado. Esse ano foi lançada uma campanha chamada Semana dos Namorados, para que todos possam aproveitar a data de uma forma mais tranquila e confortável. O presidente da Abrazel do Amazonas, Franco Andrade, comenta sobre a campanha. Em vez de comemorar o Dia dos Namorados, o único dia na quinta-feira, a gente está sugerindo aos nossos associados que a gente comemore a Semana dos Namorados, para evitar fila, transtorno, aquela multidão
donos de restaurante. Essa é a melhor data para quem é dono de restaurante. Estamos muito entusiasmados, com a esperança que haja um incremento no volume de vendas, e a sugestão é que a gente faça promoções ao longo da semana, já que é dia 12, que cai numa quinta-feira, para que o público vá comemorando o Dia dos Namorados ao longo da semana. Jantar romântico com velas, flores e uma comida deliciosa é o cenário perfeito para uma noite inesquecível. A maioria dos empresários do Amazonas acredita em um crescimento de até 20% no faturamento. E no Brasil, 95% dos estabelecimentos vão abrir com temática especial para o Dia dos Namorados. O fundador do Churrasco da Vila, Thiago Monassa, contou pra gente sobre a expectativa para a data. Estamos nos preparando para a data de hoje. A gente já sente que o mercado de Manaus dá uma aquecida, né? Dia dos Namorados é uma data super especial. Nós estamos preparando um jantar, né, exclusivo, música ao vivo com Nelly Miranda, chopp gelado, ambiente agradável. E já sentimos que a data de hoje teve bastante procura, né, para reservas. E estamos aqui aguardando todos os casais. Feliz Dia dos Namorados, sejam todos bem-vindos e vamos comemorar. No Amazonas, em abril, 40% das empresas tiveram lucro, 40% operaram em equilíbrio e 20% registraram prejuízo. Apesar desses números e da inflação, a expectativa é de que o Dia dos Namorados seja um sucesso. Boa. Volto com vocês. Semana do namorado, aí a proposta, Pois é, hein, Karine? então, Gostei se da hoje ideia. de repente está conturbado, tá tudo muito lotado, vai seguir aí, pode ser, Amanhã, sai sexta, pra jantar sexta, sábado e domingo, ainda tá valendo, né, O Carlão? importante é você comemorar aí a sua paixão. Então, uma boa noite dos namorados para você que tá apaixonado. Mix. Olha só, mais um passo importante na regularização fundiária em Manaus. O prefeito Davi Almeida entregou hoje mais de 1.000 registros definitivos de imóveis para famílias da comunidade lá no Rio Piorini, que fica na zona norte da capital, Karine. Carlão, e com essa ação, a prefeitura já entregou mais de 10.000 documentos já para essas pessoas, né? Esses títulos. Vamos acompanhar mais detalhes de como foi essa ação de hoje, agora com o repórter André Meirelles. Boa noite para todos. Olha, e com essa entrega, a gestão municipal ultrapassa a marca histórica de 10.300 registros definitivos entregues e consolidando aí o programa de regularização fundiária com um dos maiores do país. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários e faz parte da Semana de Mobilização Solo Seguro Favela, que é promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça em parceria com cartórios e administrações municipais de todo o país. A ação reforça o compromisso direto aí com a moradia e, claro, a promoção da cidadania. O prefeito Davi Almeida, ele destaca que essa é mais uma etapa importante na regularização fundiária da capital. É a confirmação de uma política social que é o direito à moradia, o direito à propriedade. Com isso, essas pessoas que eram posseiras, a partir de hoje, tornam-se de fato e de direito proprietários dos seus imóveis. Isso é justiça social, é a certidão de nascimento dessas propriedades, e a prefeitura tem uma meta de alcançar 20 mil títulos de terras distribuídos, 20 mil imóveis regularizados até o final do ano que vem. Nós chegamos aqui com essa entrega a 10.500. E não para por aí não, nos próximos dias tem mais e a gente continua acompanhando. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h57 em Manaus. 18 horas. Esporte. Chegou a hora do nosso giro esportivo aqui em 100,7, aqui no programa 18 horas, e nós vamos começar aí pelo seu querido Flamengo, hein, Karine Leão? Mengão. Aí, olha. O clube agora foi incluído entre os 15 times mais seguidos nas redes sociais do mundo afora. Segundo o Observatório do Futebol, o Flamengo registrou um crescimento de 8,8% no número de fãs em relação a junho de 2024. Tem que ser o Mengão, né? Melhor de tudo. Bom, o Corinthians também aparece nesse ranking como o segundo brasileiro mais bem colocado. Ficou na 21ª posição, mantendo o mesmo desempenho do
último levantamento. Olha só, e ainda falando do Flamengo, o meia Gerson aceitou a proposta do Zenit da Rússia. Agora a transferência depende apenas do pagamento aí de apenas somente 25 milhões de euros, cerca de 159 milhões de reais, valor exigido pelo clube brasileiro. Apenas isso, né? Bom, já na Liga das Nações de vôlei masculino, o Brasil estreou com vitória tranquila sobre o Irã por 3-0. A partida foi disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Legal. No futebol feminino, Karime ouvintes, o Manaus FC conquistou uma classificação inédita para a terceira fase da Copa do Brasil. O time empatou em 2-2 com o Ipojuca de Pernambuco e venceu nos pênaltis por 6-5 no estádio da Colina. E no fechamento da janela de transferências, o Amazonas FC anunciou um pacote de reforços para a Série B do Brasileirão. Chegaram os atacantes Aldair Rodrigues, Denner e Diego Torres, os volantes Vitor Hugo, Gabriel Domingos e Matheus Blad, além do zagueiro Rafael Vitor. É reforço bom, hein? Muito bom. 18 horas. Me dando aquele giro final no trânsito em Manaus. André Meirelles fala como é que está. Volta para casa agora, 6h59. Trânsito. Olha, essa volta para casa, Karime, Carlão, tem que ter paciência mesmo. Vários pontos aqui da capital amazonense, várias avenidas, as principais, inclusive, em todos os lugares está bastante interditado, está bastante congestionado o trânsito. A gente acompanha, já falou agora há pouco sobre o trânsito ali na Álvaro Maia, que continua forte retenção no... E na Maripiranga, bem em frente ali ao Shopping Manauara, também trânsito congestionado nesse momento. Então é o trânsito nosso de cada dia, encerrando aqui agora. E ainda continua aquele chuvisquinho aqui, hein, Karime Carlão? Resumindo, Manaus travou, não é isso? Com chuva piora mesmo. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio aos graves problemas na segurança pública do Amazonas, uma boa notícia. A Polícia Federal dará início na semana que vem às atividades do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus. O centro reunirá 9 estados amazônicos contra o crime ambiental, crimes ambientais, mas certamente outros delitos da região também serão ali enfrentados. O projeto é uma das entregas do governo federal no âmbito do Plano Amazônia, Segurança e Soberania, o Plano AMAS. O centro atuará como um espaço estratégico para a integração e cooperação entre as forças de segurança. E o foco é o enfrentamento aos crimes transnacionais na região amazônica, transnacionais no caso. E terá a ajuda de representantes de organismos multilaterais e também cooperação policial como Interpol, Europol e Ameripol. O funcionamento do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia vai ajudar as forças de segurança que já atuam na região e certamente aumentar assim o cerco ao crime organizado na Amazônia. É o que a população espera, simples assim. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite, até amanhã, né? Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.